Até não consigo entender o porquê do questionamento, né? Que nós, em 1 ano e 3 meses, nós tivemos 3 casos. Coincidentemente, foi agora, mas 3 contusões leves. E nesse 1 ano e 3 meses que eu estou à frente da preparação física, nós conseguimos quase os objetivos. Foi quase a subida do ano passado, chegamos na disputa do título do Catarinense, sem nenhum tipo de lesão, e tivemos agora, por coincidência, três lesões leves de acidentes de percurso. Algumas coisas que a gente teve de dificuldade nesse início de trabalho, mas nada de preocupação, porque nós não tivemos lesões gravíssimas, como outros clubes têm, e eu até, inclusive, na minha carreira já tive. Mas aqui no Joinville foram lesões simples, de incidência leve, de contusão, porque quer dizer que o atleta está bem preparado. E desde que eu assumi a preparação física, não sei se vocês têm acompanhado diretamente os jogos, quem acompanha diretamente, não tivemos nenhum jogador saindo por cãibra ou pedir para sair por cansaço. Então isso me deixa bastante satisfeito. Na recuperação dos atletas que estão lesionados, é claro que tem fisioterapia, tem todo o trabalho médico e depois entra a preparação física, né? Você acha que está sendo, na sua avaliação, a preparação física está sendo rápida nessa volta? Tanto com Sem dúvida. Os jogadores que já estão há mais tempo, né? O Saci e tal, e esses que estão... Não, o Saci e Juliano, isso é uma casa à parte. São lesões que demoram 7 a 8 meses, até mais. Porque são lesões ligamentares, que foram cirúrgicas. Lesões de trauma também são outras coisas. E lesões musculares, isso pode acontecer com qualquer atleta de alto nível. Agora, quando eu começo a ter uma repetição, quando eu assumi a preparação física do Joinville, se eu não me engano, tinha 11 jogadores no departamento médico, 9 com lesões musculares, sabe? E eu consegui, de lá para cá, diminuir bastante isso. Só que, infelizmente, tivemos esses 3 casos, coincidentemente, são 3 jogadores importantes, e isso repercute mais, sabe? Porque a gente tem uma precaução muito grande, dentro da minha experiência, uma precaução muito grande para que isso não ocorra, mas eu também não tenho a perfeição de conseguir isso sempre. Tem vezes que às vezes foge um pouco, nós temos viagens longas, nós temos viagem desgastante, e coincidentemente as 2 lesões que houve foram uma viagem desgastante que houve para o Ceará e depois para o Natal. Não sei se foi coincidência ou não, mas foram lesões que teve também um pouquinho talvez até um pouquinho da viagem, mas não justifica, acontece, foram lesões a gente não pode mensurar, mas lesões bem leves, que daqui a pouco, acredito que nessa semana os 2 atletas já estão começando a fazer alguma atividade física e logo já são no nosso convívio. Foram 2 jogadores importantes, mas nós sempre nos mantivemos no G4, quer dizer, para você se manter no G4, você tem que fazer um esforço muito grande para não perder jogos e para ganhar jogos. E desde que nós começamos a competição, eu acho que talvez seja a única equipe que não saiu do G4 ainda foi Joinville. Ô, Toninho, em outras oportunidades a gente já falou sobre a regularidade do Marcelo Costa e o quanto que ele se entrega para uma partida, mas a gente tem notado nos últimos jogos que o Marcelo tem sido frequentemente substituído no segundo tempo. Pelo fato dele ser um atleta de 34 anos, seria a hora da comissão técnica pensar numa forma melhor de aproveitar o Marcelo Costa para que ele possa render o jogo inteiro ou algo do tipo? Olha, coincidentemente, ele foi substituído nos 3 jogos, últimos agora, ou nos 4 últimos. Mas eu acredito que seja mais até uma opção tática. Talvez até seja uma opção do Emerson. Eu tenho alguns dados aqui, que depois eu quero passar para vocês fora do ar, que é o atleta que mais rende fisicamente, o que mais corre. E, por acaso, nesse último jogo, eu tenho todos aqui, por isso que a única coisa que eu tenho que me apegar hoje é fazer o acompanhamento desde o ano passado. Eu sempre fiz isso na minha carreira, por isso que eu tenho uma carreira vitoriosa, graças a Deus. Eu sempre preservei aquilo que eu tenho na mão, que são os atletas, que são os números. Nesse último jogo agora contra a Avaí, a nossa equipe correu no último 15 minutos muito mais do que nos outros 75, sabe? Então, e tem mais a prorrogação. Quer dizer, a gente tem essa medição. Então, quando eu vejo que os meus dados aqui, que eu vejo números estão começando a cair, eu me preocupo. Então, aqui está tudo monitorado em relação a cada atleta que ele tem. O Marcelo é um dos atletas que mais rende fisicamente. Então, não é porque ele está sentindo problema de coisa, talvez seja até mais uma opção do Emerson, que também tem o Eduardo Ramos, que também está buscando espaço, e ele está tentando
encaixar. De repente, daqui a pouco encaixa, foi coincidência. Não foi de maneira nenhuma, senão eu ia dizer, ó, o Marcelo está passando um desgaste, teve uma contusão. Eu seria franco, como eu sempre fui com vocês, porque não tenho por que eu esconder números. Mas, assim, hoje até eu fiquei meio surpreso, porque eu estou vendo, assim, que está tendo, assim, uma grande preocupação com essa parte. Não é por causa disso que nós perdemos para o Avaí. Foi uma fatalidade, sabe, não é justificando. Com o ABC nós tomamos 2 gols também, que podíamos, jogamos com 9 jogadores, 12 minutos, pouca gente falou disso, e você jogar com 9 jogadores durante 12 minutos e não tomar nenhum gol e quase fazer, é porque a equipe está bem preparada. Isso também traz um desgaste. Então, dentro disso aí, eu tenho que me apegar, não é como desculpa, senão eu seria dizer que até ontem eu seria o melhor. Até o jogo do Ceará, o meu trabalho era magnífico, porque nós chegamos lá, ganhamos do líder do campeonato, sabe? Até quase o último minuto, estava de 3-0 para a gente, tá certo? Foi um jogo equilibrado, um jogo muito corrido, muito desgastante. Tem um grande profissional lá que já trabalhou aqui, que veio me parabenizar depois do jogo. Acabou o jogo do Avaí, o Geninho também veio me parabenizar pelo comportamento da nossa equipe, pelo aspecto físico do que estava correndo. Então a gente tem uma certa serenidade de saber, não está nada, foram acidentes que acontecem. Torinho, você falou da preocupação com os atletas e na última conversa que a gente teve aqui mesmo na sala de imprensa, falou desse planejamento para o final do ano. Algum atleta, depois dessa Copa do Mundo ainda, te preocupa e precisa ser mais trabalhado ou está dentro desse planejamento? Deixa eu te falar, todos são preocupantes todos os dias, porque você não tem como fazer um planejamento exato, sabe? Como que a gente tem, o que eu tenho aqui, é mensurar os números e mensurar as avaliações que a gente faz, mas um conjunto de atletas com de valências físicas diferentes, cada um tem uma valência física, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma certa idade, tem uma certa experiência, outros são mais suscetíveis a contusões, outros não, e a gente mexe com o ser humano. O ser humano você não pode programar, você pode treiná-los, e o que eu faço. Agora, programá-los não tem como você programar. Acidentes acontecem, como aconteceu com o Saci, com o Juliano. O Naldo teve uma lesão leve por esforço, que é um jogador que ele não se poupa em nenhum treinamento, e eu não tenho como mensurar isso, que é um atleta de alto nível, um atleta que se dedica, sabe? O Bruno Costa também, sabe? Teve, no mesmo local, a gente está estudando isso, ele tem alguns probleminhas que são internos nossos, assim, de alongamento, a gente está tentando solucionar isso, mas não é assim que eu digo para vocês, não é nada que preocupe, não é que seja por causa disso que a gente vai deixar de ter um alto rendimento como teve. Todas as equipes tiveram o mesmo prazo que o Joinville teve para se preparar, então todos se prepararam e se prepararam bem, porque o prazo é um prazo bom, e nós voltamos competindo em alto nível. Teve 2 aí resultados que eu acredito que se foram infeliz em termos de resultado, de aspecto físico, eu não estou nem um pouco preocupado. Bom, Torinho, eu gostaria de saber qual que é a chance de 1-10 do Bruno Costa e do Naldo voltarem a atuar contra o Bragantino, se você pode... Não, eu não posso passar isso com a informação do departamento médico, eles não estão na minha mão ainda. A hora que eles vierem para a fase de transição, que é a fase da preparação física, aí eu tenho condições de responder. Por enquanto, eles estão entregue ainda ao departamento médico, mas acredito que em breve, pelo grau da lesão, em breve a gente tem condições de passar isso para vocês. Uma outra questão é do Eduardo Ramos. O Emerson Maria, o técnico Emerson Maria, chegou a comentar que os treinamentos no Nordeste e no EMO, onde ele treinava, eram um pouco mais, tinham menos intensidade do que se tem aqui no JEC. Eu queria saber como é que está esse atleta, como é que está a questão física dele, se ele tem algum atendimento especial para estar rendendo o que os outros atletas rendem. Olha, todos os atletas que eu passei para vocês, todos os atletas têm um acompanhamento que eu falo aqui, a gente faz uma avaliação individual de cada um. Eu não posso julgar porque eu não estava onde ele estava no treinamento, entendeu? A gente supõe, mas eu não posso afirmar isso. Nossa equipe é uma equipe, pela individualidade atlética de cada um, cada valência física, nosso grupo hoje é um grupo muito bem dotado fisicamente. E ele é um jogador que tem que se mostrar, um atleta que tem que se mostrado com muita boa vontade de treinamento. Só que ele pegou o nosso volume de trabalho agora, sabe? Eu não sei o que ele trabalhava lá, então eu não posso julgar. Mas ele tem se empenhado, ele tem procurado trabalhar no limite dele, sabe? Só que, por exemplo, assim, ele tem uma característica de jogo, talvez até diferente de alguns jogadores nossos. E isso tu não pode
querer que ele jogue com a mesma intensidade, por exemplo, vou dar aqui do jogador como o Ratinho, como o Naldo, como o Osh, ele tem uma característica dele que é dele. Ele é um jogador altamente técnico, sabe? Mas ele tem essa característica física. E a gente, para você, não tem como eu mudar, desprogramar um jogador disso aí. Ele vai entrando no ritmo. Eu acho que ele é um jogador que já tem uma certa rodagem e que talvez vá nos ajudar tranquilamente nesse campeonato.